Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa quarta live, né? Hoje é dia 4/1 de 2024, falando aqui sobre as primícias. Você que tem participado em todos esses dias, eu me comprometi a todos os dias, 6h55 da manhã, estar online aqui, compartilhando com você conteúdo, compartilhando com você aqui uma reflexão espiritual, um conteúdo de valor, e hoje nós vamos falar como crescer na carreira profissional. Esse é um assunto que, por muitas vezes, no ambiente corporativo, nós vemos que quase todas as pessoas têm esse anseio, esse desejo de crescer, de ganhar mais, de ter uma melhor posição na empresa onde trabalham, e certamente isso é possível alcançar, mas nós vemos que a grande maioria das pessoas não conseguem avançar. E eu queria compartilhar com você hoje aqui algumas coisas, algumas atitudes que você pode tomar para que o seu desempenho empresarial, como colaborador, como profissional, como prestador de serviço, enfim, possa ser um comportamento de sucesso, um comportamento que possa fazer você crescer dentro da companhia, ter melhores resultados e, com certeza, alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Então, se você quer tudo isso que eu mencionei, fique aqui na live conosco, porque eu vou te contar o passo a passo para você chegar lá. Bom, eu gosto muito de um texto bíblico que fala que tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Se eu não me engano, esse versículo está em 1 Coríntios 10, versículo 31. E nós vamos ver que quando nós sabemos dessa verdade, que tudo que nós estamos fazendo como se fosse para Deus, nós vamos começar a agir de uma maneira diferente, aonde quer que a gente esteja. Afinal, se o meu serviço está sendo visto por Deus e Ele está avaliando tudo isso, Ele está vendo se está sendo feito com excelência, logo eu tenho que me dedicar não para mostrar para o nosso chefe, não para mostrar para as pessoas que estão acima de nós na hierarquia que nós somos bons. Não. O nosso compromisso ele é maior, ele é com Deus. O nosso compromisso ele vai além daquilo que a racionalidade pode ver. Quero cumprimentar aqui meus dois amigos, padrinhos de casamentos, Vanessa e Jackson, que estão aí online hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são fora da curva. E aí, o que eu vejo, pessoal? Eu gosto muito de observar, não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto muito de observar quando eu vou nos locais, como é que os funcionários estão trabalhando. E o que acontece? A maioria das vezes as pessoas estão lá, tipo assim, cara, eu nem queria estar aqui. Eu tô aqui, mas eu tô de saco cheio de estar aqui. Você já pegou pessoas assim? Comenta aí. E geralmente quando o serviço é público, é pior ainda. As pessoas estão ali meio que como se fossem obrigadas a estar. E eu sempre pergunto o seguinte, antes de falar isso, eu queria compartilhar com vocês. Eu fui num supermercado aqui que abriu, eu sou da região aqui da Baixada Santista, abriu um supermercado aqui novo chamado Supermercado Forte, e aí deixei aquela muvuca passar, né, que sempre quando tem algo novo vai um monte de gente, o mercado lotado, deixei essa muvuca passar e fui lá nesse mercado para ver como é que é, tá? Um mercado muito bonito, né? Muito bem organizado, muita variedade de produtos, preços bons, ok. Só que a gente chegou lá, eu e a minha esposa, por volta das 21h45. Íamos pegar só algo rápido e sair. Quando a gente chegou no caixa eletrônico não, quando a gente chegou no caixa do supermercado, estava lá uma atendente. E eu, como não tinha esquecido um item, saí da fila, fui pegar e a minha esposa ficou lá com essa caixa. E aí o que aconteceu? Ela já tinha discutido com um cliente que estava sendo atendido antes da gente, porque ela não queria estar ali atendendo, ela estava criando o caso com o cliente, foi mal educada e o cliente ali meio que debateu com ela e foi embora meio que com raiva. Quando chegou na nossa vez, ela comentou em alto e bom som: meu Deus, esse povo não sabe que o mercado fecha às 10 horas? Por que entra aqui quase dando 10 horas? Tá, começou a esbravejar, falar um monte de coisa e eu e a Kátia permanecemos calados. Quando eu saí dali,
eu falei assim para minha esposa, eu falei, amor, o mercado acabou de abrir, a pessoa acabou de ser empregada, aí ela já tá trabalhando, murmurando. Aí eu pergunto para vocês, gente, quando a gente faz um contrato de trabalho com uma organização, com uma empresa, qual é a primeira coisa que a gente fica sabendo? Primeiro, salário. Quanto que vai ganhar? Não é isso? Aí, por exemplo, tem pessoas que ficam frustradas com o salário que recebe. Mas, gente, não foi exatamente isso que foi negociado quando você foi contratado? Não foi exatamente isso que você aceitou e aceitou com alegria quando você foi contratado? Agora, por que há esse esbravejamento? E aí, por exemplo, no caso dessa funcionária, ela não sabia que um supermercado ele só fecha quando o último cliente sai? Será que ela não sabia disso? Ninguém passou essa informação para ela? É algo novo, é uma informação que não existe. Claro que não. Ela sabia dessas regras. Ela sabia que ela precisava ficar até o último cliente sair. Isso é claro. E aí nós vamos ver que a maioria das pessoas, elas não estão agindo dentro das empresas de forma que elas possam permitir o crescimento delas. E aí, tô aqui mandando pro pessoal a live. E aí você vai ver que depois as pessoas ficam reclamando de que a empresa não dá oportunidade, a empresa ela não me permite crescer, é uma empresa que fala que tem uma política de crescimento, uma carreira a ser seguida, etc. Começam a criticar e falar para as pessoas que não é uma empresa boa de se trabalhar. Enfim, começam a descer a lenha na empresa, mas se a gente for ver a atitude diária do colaborador, é uma atitude totalmente contrária ao que a empresa está procurando. As pessoas não entendem, eu falei aqui, durante essa semana, não lembro se foi na live acho que foi na live antes de ontem, falando sobre a semente. Pessoal, todos os dias nós estamos tomando decisões que estão fundamentando o nosso futuro. Então, se você quer, dentro de uma empresa, crescer na organização, você tem que saber que todas as suas atitudes diárias estão construindo essa possibilidade para você. E, se não for ali, vai ser em outro lugar, gente. A gente não está perdendo tempo quando a gente trabalha de maneira dedicada e esforçada. A gente não está perdendo tempo. Por isso que eu comecei aqui falando, trabalhe como se estivesse fazendo para Deus. Como se estivesse glorificando a Ele. Se esforce, faça um pouco mais. E aí essa funcionária estava ali frustrada. Eu pergunto para você, será que ela não sabia que tem um departamento chamado Recursos Humanos dentro da empresa? É só ela ir até a sala de Recursos Humanos e falar assim, olha, eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu quero pedir a minha demissão. Acabou o problema, ela não vai ter mais esse estresse de todos os dias, às 22 horas, alguém chegar às 21h59 e ela ter que ficar até mais tarde e não poder ir para casa descansar. Está resolvido o problema. No dia seguinte, se ela falar, não quero cumprir aviso prévio, no dia seguinte o problema está resolvido. Ela não vai mais esquentar a cabeça com isso. Mas o que acontece? Além de não trabalhar direito, de não cumprir as ordens da empresa, o que ela faz também? Ela não tem coragem de procurar algo melhor. Ela não tem coragem de sair daquilo que incomoda. Gente, se tem uma coisa ruim na vida, é você trabalhar em um lugar que você não gosta de trabalhar. É você trabalhar num lugar que você não tem prazer de estar. É você trabalhar num ambiente onde você não consegue entregar 100% porque aquele ambiente não está alinhado com os teus princípios e propósitos. E aí muitas pessoas não tomam a atitude de mudar, de procurar algo novo. Eu não estou pedindo para você, para essa funcionária, por exemplo, falar assim, olha, vamos lá e pedir demissão amanhã. Não, mas começa a fazer um planejamento, fala assim, ó, eu vou me dedicar, mas eu já vou pensando em algo melhor, em alguma outra alternativa, porque aqui eu não quero ficar. E toma atitude e sai do lugar. Agora, ficar reclamando que o mercado fecha às 10 horas e tem cliente que entra às 21h59, vai auxiliar alguma coisa? Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que perguntar o problema. Problema, eu tenho controle sobre você? Se eu tiver controle sobre o problema, se estiver ao meu alcance a solução do problema, então se eu não estou resolvendo, a culpa é minha. Segundo
Problema, eu tenho influência sobre você? Às vezes a gente não tem controle, mas nós podemos influenciar através da comunicação, através de uma atitude, enfim, nós podemos influenciar. E terceiro, tem problemas que a gente não tem influência nem controle. Logo, eu não tenho que esquentar minha cabeça com esse problema. Não está ao meu alcance, eu não posso fazer nada por isso. Então, é interessante nós fazermos essas perguntas porque nesse caso específico da funcionária do supermercado, ela tem controle. Ela vai ao RH, pede as contas e acabou. Entendeu? Porque o mercado não vai mudar o horário de funcionamento. Esquece, é uma rede de supermercados. Então vai ser 10 horas. E mesmo que fosse 9, ela iria ficar irritada porque 20h59 entrou algum funcionário lá. Algum cliente para comprar alguma coisa. E aí o que acontece, gente? Vou compartilhar aqui com vocês a minha primeira experiência como funcionário. E algumas coisas começaram a mudar na minha cabeça porque a minha cabeça estava bem parecida com essa funcionária do supermercado. A minha cabeça, no primeiro emprego que eu tive, estava relacionado a essa mulher. Igualzinho. A única diferença é que eu não ficava bravo. Eu simplesmente pegava minhas coisas e ia embora. Então, eu estudei logística na ETEC ali de Cubatão. E ali, querendo ou não, eu tive um certo destaque como aluno. Embora não tivesse as melhores notas da classe, eu fui indicado pela diretoria da escola a uma vaga em uma empresa multinacional de petróleo e gás chamada Modec. Uma empresa muito bem conceituada, uma empresa japonesa que ela basicamente fabrica navios de exportação de petróleo e esses navios são locados em um contrato com a Petrobras, que basicamente ele é feito quando esse navio ele começa a operar, ele ganha o direito de extração de petróleo e aí nessa extração de petróleo ele tem acho que 20 ou 25 anos de direito de extração, paga um percentual para a Petrobras, mas depois desse período o navio vai ser um ativo da Petrobras. A Petrobras se torna a dona deste navio. Então, basicamente, a Modec produz, utiliza enquanto o contrato está ativo, depois que o contrato termina, ela vende esse navio para Petrobras. Aí o que aconteceu lá? Eu entrei lá como jovem aprendiz, foi uma ótima oportunidade. Ali a gente tinha um ambiente onde tinha profissionais que naquela época, em 2000 e, se eu não me engano foi 2014, 2013 que eu trabalhei lá. E ali eu tinha profissionais ali que, como eu fazia a documentação para mandar, né, a autorização para que eles pudessem embarcar, para que eles pudessem acessar a plataforma, etc., a gente tinha acesso às carteiras de trabalho. Tinha funcionário ali que na carteira de trabalho naquela época ganhava 28 mil reais. E quando embarca, tudo, a hora deles lá, eles trabalham 12 horas e também ganha um adicional por estar lá na plataforma. Então, por baixo líquido, eles devem ganhar quando estão embarcados uns 40 mil reais. Isso na carteira de trabalho. Era uma empresa assim, extremamente organizada, uma empresa extremamente tecnológica. Você ia na cozinha, você tinha vários tipos de coisa para comer. Água, na época, nem era água de torneira, era água Bonafont, de garrafinha. Você pegava a garrafinha, colocava lá na tua mesa. Era uma empresa fora da curva. Tinha profissionais ali muito bons, gente que fala 3, 4 idiomas, gente extremamente competente, formada aí nas melhores escolas, nas melhores universidades, gente de altíssimo nível. E eu estava ali no meio. Aí o que acontecia, gente? Eu sempre fui interessado em aprender, isso eu não posso negar. Só que, qual que era a minha mentalidade ali? Olha, eu fiz um contrato de trabalho aqui, estou nesse contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho ele tem uma carga horária. Eu tenho que entrar aqui 9 horas da manhã e tenho que sair 3 horas da tarde. Eu não posso exceder esse horário porque eu estarei indo contra aquilo que está estabelecido. Então, quando a gente faz isso, quando a gente está ali trabalhando, sabendo que você tem uma carga horária para cumprir,
Naquele momento, eu ativei um chipzinho na minha cabeça, de que, embora eu me esforçasse bastante, eu tinha que somente cumprir aquela carga horária. Eu estava preocupado somente com a carga horária que eu tinha que cumprir. Aí o que aconteceu? Eu aprendi o serviço, eu ficava abaixo dos analistas, né? Então eu ajudava bastante os analistas, as pessoas que faziam logística pessoal dos colaboradores. E aí, quando eles faziam essa logística pessoal, o que acontecia, gente? Eles mandavam carro, eles pegavam o colaborador na casa, aí esse colaborador tinha que ir para o aeroporto, aí tinha que comprar passagem desse cara. Aí quando chegava na cidade já tinha que ter um hotel reservado, um transporte do aeroporto para o hotel. Depois a gente tinha que providenciar um transporte do hotel para a plataforma. Na verdade para um heliponto, que desse heliponto eles iam para a plataforma. Então tinha que cuidar de toda essa logística, fora os materiais que eles iam levar embarcado. Tinha que cuidar com o pessoal que ia desembarcar, fazer toda essa trajetória até que o colaborador chegue em casa, controlar quando ele vai embarcar novamente. Então, tudo isso era logística pessoal. E aí o que aconteceu? Como eu era um cara bem interessado, aí entrou aí o Bruno Arão, o Charles Rocha, sejam bem-vindos aí à nossa live, Deus abençoe a vida de vocês. E aí o que aconteceu? Eu aprendi esse serviço. Eu aprendi como que faz, a única coisa que eles não deixavam eu emitir era os bilhetes, né, de passagem aérea, mas o restante eu ajudava ali a fazer. Inclusive, quando uma analista saiu de férias, eu auxiliei ali na posição dela. Então, eu consegui algumas outras atribuições. Só que quando dava 3 horas, meu amigo, eu não queria saber, eu estava indo embora. Fechava lá o computador e vamos embora. Só que o que aconteceu, gente? Eu fiquei lá 1 ano e meio. Quando finalizou o meu contrato, estava naquela crise da logística, né, que houve, e o mercado estava bem conturbado, mas eu não culpo isso, de forma alguma, não culpo. E eles tinham uma ótima oportunidade, por quê? Eram como se fosse baias, né? Aqui tinha a sala do gerente e as baias todas aqui, de todos os colaboradores daquele navio, os que faziam a gestão do navio. E aí o que aconteceu? Eles tinham outro navio que estava sendo implementado, se eu não me engano, FPS 27, não me lembro, da Modec. Ele ficaria, se eu não me engano, na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu tinha uma ótima oportunidade, por quê? Naquele navio ia precisar de engenheiro, ia precisar de engenheiro de logística, e aí de um engenheiro de produção, de um cara que ia tocar o navio, né, que seria como se fosse o comandante desse navio. E aí eu pensei, poxa, eu vou ter uma oportunidade de emprego aqui. Eu já estava pensando ali, eu falei, já vou entrar aqui, né, bem novo, ganhando aí R$3.600, que é o salário do analista naquela época. O VR era agressivo, ganhava quase R$800 de VR naquela época. O VA era quase R$400, então além do salário eu tinha ainda todos esses benefícios, plano de saúde top, as pessoas que trabalhavam lá ganhavam muito bem, tinham participação de lucro, enfim, tinha uma série de coisas. E eu falei, sou jovem e vou começar minha vida numa empresa ok. Já tinha inglês, né? Eu estava já cursando inglês, que era extremamente necessário. Então, como ali você basicamente falava inglês todos os dias, então você tinha uma capacidade, uma possibilidade de aprender muito mais rápido. Só que aconteceu, gente. Eu cheguei na sala lá dos responsáveis do navio, as pessoas que cuidavam de mim durante esse ano, 1 ano e meio. E aí eles falaram para mim, olha Lucas, nós decidimos que nós não vamos prorrogar o teu contrato. Gente, aquele dia foi um dia muito ruim para mim. Eles pontuaram tudo o que eu falei, tudo que eu fiz, os meus pontos positivos, como eu fui dedicado, como eu era rápido para aprender, como eu cresci naquele período. Eles pontuaram tudo isso para mim lá. Só que o que aconteceu? Eles também falaram da minha falta de comprometimento. Tinha um cara lá dentro que chamava Cauê na época. Na época não, né? Deve estar vivo ainda. Ele chamava Cauê. E esse cara, ele era um trainee
na empresa. Ele estava fazendo engenharia de petróleo e gás, só que ele era um cara sensacional. Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava demais. Tipo assim, ele tinha que sair 3 horas da tarde, ele ficava lá até o último cara sair. Ele estudava, ele se dedicava. Quando tinha um problema no navio, ele estudava da forma dele e apresentava a solução pra galera, sem mesmo a galera pedir. E aquele cara me marcou. Até hoje eu lembro dele. E aí o que aconteceu? Eu fui desligado. Eu lembro até hoje do sentimento que foi sair daquele lugar. Pensar assim, eu não vou voltar mais para esse lugar. Imagina você construir um sonho, uma série de coisas e você de repente vê aquele teu sonho indo embora. Só que quando eu cheguei na igreja, eu participei do culto e eu lembro até hoje, um dia, a Jéssica Freitas, né, que é uma irmã nossa aqui do Centro Familiar Vida Nova de Cubatão, ela estava pregando. E ela estava em uma empresa, se eu não me engano, era uma empresa de comércio exterior, não me lembro. Acho que era, não sei se era DPL, não me lembro. E ela estava contando como é que foi a experiência dela como estagiária. E ela falou como que ela foi promovida a analista. Olha que interessante, uma história bem parecida. E ela falou que ela chegava mais cedo, ela trabalhava, fazia o serviço de muitas pessoas, as pessoas chamavam ela de trouxa, porque ela trabalhava demais e não estava ganhando por isso. Ela ficava até mais tarde, ela resolvia problema. Enfim, ela entregou a vida pelaquela posição. Quando finalizou o contrato dela e tinha a vaga disponível, sabe que o chefe dela falou para ela? Eu não poderia escolher outra pessoa se eu tenho você aqui. Seria injusto eu ir no mercado buscar um colaborador se eu tenho alguém como você aqui dentro da minha empresa, que trabalha e faz mais do que lhe foi pedido. Você nem estava recebendo por aquilo que você estava fazendo, mas você se dedicou aqui. E eu não tenho como não te honrar te dando esse emprego. E ela contou isso dentro do culto. Aí foi quando Deus falou no meu coração. Lucas, você pode ser um cara que trabalha, que se esforça, que seja inteligente, mas se você não fizer mais do que a média, se você não sair da mediocridade, você nunca vai conseguir alcançar seus objetivos. E aquele dia é como se tivesse virado uma chave no meu coração. Eu entendi. E mais do que isso, gente, eu não procurei buscar responsáveis da Mudec. Eu instalei esse programa na minha cabeça. Porque a culpa de eu não ter ficado na Mudec não foram das pessoas que me mandaram embora, foi minha. Eu não fui capaz de ganhar, de conquistar minha vaga naquele lugar. E eu sei o porquê. Deus me mostrou esses porquê. Porque eu não me dediquei àquela posição. Eu não me esforcei ao máximo que eu podia naquela posição. E por isso eu perdi o emprego. E aí foram quase 5 meses mandando currículo. Fui ali na área da Lemoa, do Porto, entreguei currículo de porta em porta. Eu acho que eu entreguei mais de 150 currículos. Mandei por e-mail, tudo que é site de emprego que você pensar, eu cadastrei. Fui participar de algumas entrevistas. Quando eu chegava lá, às vezes ia competir com um cara que tinha uma experiência absurda. Então, não sabia me posicionar na entrevista. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz na Uzi Minas. E o entrevistador perguntou quem queria começar. Eu fiquei ali retraído. O Charles está aqui. Ele foi nosso funcionário lá na empresa. E o Charles, ele fez algo maravilhoso que eu como avaliador ali, né, fazendo o processo seletivo, foi algo que me chamou muita atenção. Porque o Charles, ele tomou a iniciativa de resolver o problema. Ele assumiu a liderança na entrevista em grupo. Não é isso, Charles? E isso me chamou muita atenção porque as pessoas que estavam ao redor dele ficaram passivas, ficaram ali numa posição esperando que alguém tomasse alguma iniciativa, e o Charles não, chamou para ele. Não, eu vou tomar essa iniciativa aqui, eu vou resolver esse problema, né? E foi esse o diferencial do Charles, por isso que eu contratei ele na época, tá? Então o que acontece? Eu aprendi essa lição. E aí eu, depois de 5 meses lá nessa empresa, na verdade procurando emprego, fazendo diversas entrevistas, não consegui passar em nenhuma, né? Foi quando eu conversei com meu tio,
e meu tio tinha acabado de perder um colaborador. Ele tinha uma eletrônica, já, acho que se eu não me engano, já tinha mais de 15 anos essa eletrônica, e ele tinha visto uma oportunidade de mercado de começar a vender internet. Ele tinha já uma pessoa que estava trabalhando com ele. Olha lá, o Charles, foi uma honra trabalhar na Microchipnet. Esse cara aí é sensacional. Depois que ele foi contratado, eu me lembro que a gente tinha acabado de perder um colaborador muito importante, que ele tinha arrumado o emprego dos sonhos dele, sempre quis ser funcionário público e sempre estudou para isso. Ele arrumou esse emprego, só que tipo assim, foi do dia para noite que ele foi embora. Tinha que iniciar lá rápido. E o Charles foi um cara que foi o primeiro funcionário da história da Microchipnet que a gente promoveu com pouco tempo de casa. Eu sempre tive a política, gente, como gestor, eu não quero saber quantos anos a pessoa tem de casa. Eu quero saber qual é o desempenho dela, o que ela faz, qual é o comprometimento dela com a empresa. E o Charles é um cara que, quando ele começou a trabalhar lá, ele trabalhou mais do que as outras pessoas. Eu me lembro que teve dias que o Charles, por iniciativa própria, nem era o trabalho dele, ele pediu para usar a máquina de fusão, que é as máquinas que a gente usa lá para colar as fibras, né, emendar uma na outra. Então, é um arco voltaico ali que aquece a fibra. A fibra é um vidro, né, basicamente, e ela transporta a luz dentro do cabo. Então, essa máquina ela aquece esse vidro e une esses vidros, a pontinha desses vidros, para que a luz passe de um cabo para o outro, fazendo a emenda. E aí o Charles, por iniciativa própria, começou ali a montar caixa de atendimento, começou a fazer fusão, começou a aprender, começou a ir atrás de informação. Eu falei, cara, por que eu vou procurar no mercado alguém, a mesma história da Jéssica, se eu tenho alguém aqui na empresa que se dedica tanto e está tão interessado? E foi por isso que o Charles ganhou a posição na época de encarregado ali do setor técnico, né? E nos ajudou demais. Voltando para a minha história. E aí, o meu tio estava precisando de uma pessoa para trabalhar ali com ele. Na época a empresa era ele, a filha e esse cara que foi desligado, pedido de desligamento, tá? E tinha a eletrônica dele, se eu não me engano, ele tinha mais 2 técnicos que fazia as manutenções ali na eletrônica, tá? Então basicamente essa era a empresa dele. Ele já tinha aberto um CNPJ para poder prestar o serviço de venda de internet. E aí estava naquela fase ainda de regularização da Anatel e etc, das transmissões, né? É bem burocrático. Ó meu amigo Thomas aí. Paz do Senhor, Thomas. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo aí à nossa live. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei na Microchip, na verdade eu conversei com o meu tio e ele falou, Lucas, eu tô precisando de alguém lá. Você não quer trabalhar lá não? E na época, gente, eu, como não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum sobre essa área, ele me ofereceu um salário de R$600 e não tinha ainda nenhuma carteira assinada, seria de boca mesmo, informal. E eu falei, bem, como eu tô aqui sem ganhar dinheiro nenhum, vamos lá, vamos pra cima. E aí eu aceitei esse emprego. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar lá com meu tio. Ele era quem fazia a instalação, depois ele chamou um amigo dele lá para auxiliá-lo. E eu comecei a aprender aquela profissão. Comecei a aprender como é que fazia a instalação. Chegava em casa, eu começava a pesquisar no YouTube, né, o que se fazia. Aí eu comecei a aprender o que é internet. Eu comecei a pegar alguns livros. Aí, por estar naquele ramo, a gente acaba tendo contato com outras pessoas que já estão naquele ramo há mais tempo. Aí eu comecei a conversar com um cara que ele era engenheiro da NET, que era uma grande empresa que foi comprada pela Claro. E aí eu conversei com ele e falei assim, cara, Rodrigo, né? Ele hoje tem 2 provedores de internet. Falei, Rodrigo, cara, eu queria entender como é que eu posso fazer para crescer nessa carreira. Como é que eu posso me tornar um profissional melhor? Ele falou, Lucas, qual que é o teu objetivo? Eu falei, ó, Rodrigo, meu objetivo hoje é crescer na empresa onde meu tio trabalha. Eu não penso em arrumar emprego em outro lugar. Aí ele falou assim pra mim, ô Lucas, se você não tem essa pretensão, eu não te sugiro fazer uma faculdade de telecomunicações. Por quê? Porque essas faculdades eu fiz, tá?
E elas não ensinam algo que a gente utiliza com muita intensidade aqui no provedor de internet. Ele colocou aqui, né, o Thomas: glória a Deus pela sua vida e de todos que estão aqui assistindo seus vídeos. Amém. Louvado seja Deus. E aí o Rodrigo começou a me falar, ele falou: Lucas, o caminho mais curto é você fazer as certificações. E tem as certificações da Cisco, né, que é uma referência no mercado das telecomunicações, quando a gente fala de equipamento. E aí eu comecei a buscar as certificações e encontrei os livros que são os livros preparatórios para o CCNA, que é a certificação base da Cisco para que você possa ter as outras. CCNP, tem uma de roteamento, enfim, não vou entrar nesses detalhes técnicos. Aí eu comecei a estudar o livro do cursinho preparatório do CCNA, sendo que eu nem tinha a intenção de fazer o curso, tá? E foi nessa que eu comecei a aprender ali como é que a internet funciona, me aprofundar. Aí havia aparecendo os termos, eu pegava esses termos, procurava no Google, e aí eu achava artigos, achava livros. Aí achei 2 livros, um do Tannenbaum e outro que eu não lembro o nome do cara. Eram 2 livros de engenharia das telecomunicações. Eram livros pesados, livros técnicos, livros que muitas pessoas consideram chato. E aí eu comecei a ler esses artigos, comecei a ler esses livros, comecei a mergulhar nesses livros enquanto eu estava trabalhando. Então vamos lá, eu ia para a Microchipnet, trabalhava das 8 às 18, todos os dias. Era um trabalho braçal, cansativo. Eu tinha que ficar em cima de laje, furando laje para colocar antena de internet. Não era nem fibra naquela época, era via rádio. Se você teve internet via rádio, deixa nos comentários aí, você deve saber o que é. E não era aqueles equipamentozinhos, né? Que esse aqui é como se fosse o tamanho do Nano Station, que a gente chamava, que era um aparelhinho pequenininho que a gente apontava para as torres de telecomunicação, de comunicação, e pegava o sinal dela, como se fosse o Wi-Fi, né? Só que são ondas eletromagnéticas aí mais potentes, ok? E aí o que acontece? A gente trabalhava com uns equipamentos, umas grades que tipo era desse tamanho assim, gigante o negócio. Então você tinha que furar ali em cima da laje, passar cabo pela casa do cliente, martelinho e tal, configurar o equipamento. Era como se fosse um pendrive, você colocava no computador, colocava o cabo da antena nesse pendrive como se fosse, e aí ele é como se fosse uma televisão. Olha lá, também Tannenbaum e André Stewart, né, que eu acho que é o da abordagem lá, né, Charles? Abordagem top-down. E aí o que acontece? A gente colocava lá nesse computador e é como se fosse um sinal de televisão, que nem a gente coloca na nossa televisão para pegar os canais abertos. É basicamente aquilo, tá? Aí a gente apontava a antena, era um sinal assim, a gente vendia 250 kbits. Você tem noção do que é isso? Você pega 1 mega e divide por 4, vai dar isso aí, 250 kbits. Era o que a gente vendia. Plano de 250, plano de 500 e plano de 1 mega. Depois a gente começou a vender 1 mega, 2 mega e 3 mega. Né? Depois a gente começou a vender 1 mega, 1 mega e meio, 2 mega, 2 mega e meio, 3 mega. Olha como começou, gente. E aí o que acontece? Eu comecei ali a fazer as instalações. E qual era o meu objetivo? E aí a gente vai começar aqui. Na verdade, a gente está falando como crescer na empresa desde o começo, né, na carreira profissional. Qual era o meu objetivo? Poxa, meu tio é o instalador. Se eu quero que a empresa cresça, logo eu tenho que tirar o meu tio da operação. Ele não pode estar mais aqui. Olha a minha cabeça lá. Então o que eu fiz? Eu modelei como ele trabalhava. Como é que ele começava uma instalação? O que ele fazia? Qual era o passo a passo? Quais eram os equipamentos? Como é que eles utilizavam? Comecei a modelar. Qual era o conhecimento que ele tinha? O que ele configurava? Por que ele configurava o roteador daquele jeito? Por que ele tinha que colocar todas aquelas coisas? Por que ele configurava o equipamento daquele jeito? Começava a fazer várias perguntas. E aí eu queria que você anotasse aí. Se você quiser crescer na sua carreira, aprenda a fazer pergunta. Não tenha vergonha de falar que você não sabe. Seja humilde. Peça para alguém te ensinar. Segunda lição, anota aí. Conversa com alguém que já está nesse mercado há mais tempo. Essa pessoa tem acesso ao caminho mais curto, gente. Eu tô aqui todos os dias ensinando para vocês, compartilhando conhecimento, todos os dias, porque eu já passei por isso, gente.
E se você for sábio, você vai aprender com os meus erros e com os erros de muitas pessoas que estão aí, que escrevem livros. Às vezes o cara passou 40 anos numa atividade e ele escreveu um livro de tudo que ele fez, tudo que aconteceu na vida dele. Gente, isso é o maior encurtador de caminho da vida. Você não precisa passar pelo caminho para aprender. Aprende com quem já errou, com quem já passou. Então procura alguém mais experiente naquele mercado, conversa com ele, pede auxílio, pede direção. Esse cara vai facilitar a tua vida. E aí, esse é um dos caminhos para você crescer. E aí, com 2 ou 3 meses, eu cheguei para ele e falei assim: tio, a partir de hoje, o senhor não toca mais em nada, eu vou fazer a instalação. O senhor vai ficar aqui só me olhando. E aí eu ia lá, tomava iniciativa, pegava os equipamentos, tomava, ele falava, não faz assim, faz assado, né? Sempre ali corrigindo, mas do lado de baixo. Ele embaixo da escada, eu em cima da escada, furando, fazendo tudo, configurando equipamento e tal. Até que chegou um dia que eu falei assim, olha, agora nós podemos ser 2 equipes. Você vai pra lá e eu vou pra cá. Me deixa aqui com um ajudante. Como eu era o teu ajudante, agora me dá um ajudante. Aí inverteu o jogo. Eu virei o técnico e ele virou meu ajudante. O cara virou meu ajudante. E o meu tio ficou para resolver os problemas mais graves. Tá? Foi como se fosse um gestor daquela área. Com o passar do tempo, eu contratei mais uma pessoa. E o que eu fiz, gente? Eu preciso modelar o que eu faço para ensinar esse novo colaborador que entrou. E aí eu peguei esse cara e eu treinei esse cara da mesma forma que eu aprendi. Olha que interessante. Eu não tinha, pessoal, naquela época, o conhecimento das ferramentas hoje do mundo empresarial. Organograma, fluxograma, procedimento operacional padrão, manual de operações, que são documentos que padronizam a operação de qualquer empresa. Tá? Hoje eu tenho esse conhecimento. Hoje eu monto lá todo o fluxo, etc. Eu sofri para aprender isso. Mas lá foi algo meio que natural. Eu preciso ensinar uma pessoa a fazer o que eu faço para que eu tenha liberdade de ir para uma outra posição ou assumir coisas maiores. Eu preciso colocar alguém no meu lugar. E aí eu treinei esse cara da mesma forma que eu fiz. Ó, vem comigo. Vamos fazer. Olha, eu faço assim e eu faço isso aqui por causa disso, por causa daquilo outro. Se você não fizer isso, vai acontecer. Comecei a passar os códigos para esse cara. Comecei a passar para esse cara a atividade. Por que eu fazia? Não só senta aqui e faz, mas eu estava mostrando para ele o porquê. Porque existem 2 formas de você aprender as coisas, tá? A forma ativa e a forma passiva. A forma passiva, você tem um tutor que está ali na tua frente todos os dias, que esse cara vai te ensinar. Ele vai passar o conteúdo dele para você e você é só um aspirador de pó. Você está ali pegando o conhecimento e colocando para dentro. Você não tem um esforço de buscar informação. Agora, o conhecimento ativo é aquele autodidata, aquele cara que vai atrás da informação antes mesmo de alguém ensinar. Esse cara sou eu. Eu vou atrás da informação. Eu não fico esperando que aconteça algo. E aqui eu queria que você anotasse aí no seu caderninho aí, ou no seu bloco de notas, mais um código para você poder crescer dentro da empresa. O código é: seja um resolvedor de problemas. Para de ir ao teu chefe ou ao teu responsável ou a qualquer pessoa que está acima de você e levar problema. Não leve problema, leve soluções. Lucas, mas eu não tenho... Lembra da resolução do problema? Pergunte ao problema. Eu tenho controle sobre ele? Eu tenho influência? Lucas, eu não tenho controle sobre o problema. Eu não consigo resolver. Está além do meu alcance. Então imagine se você fosse o gerente da operação. Como é que você resolveria esse problema? Como é que você poderia resolver isso? Então chega na mesa do teu chefe falando assim: chefe, é o seguinte, esse fone de ouvido aqui, ele caiu no chão, ele quebrou. Mas chefe, eu vi aqui que tem algumas alternativas para a gente resolver esse problema. Qual que é a primeira alternativa? Eu posso aqui usar um super bonder e colar, só que assim, pelo fato da gente às vezes abrir o fone, né, para colocar na cabeça, ele tem esse jogo aqui. E por ter esse jogo, provavelmente não vai durar muito tempo, esse remendo vai quebrar. A segunda alternativa, chefe, a gente pode comprar esse arquinho aqui que vende no Mercado Livre. Custa X. A terceira opção, chefe, é a gente comprar um fone novo, porque esse arquinho é quase o preço de um fone novo. Vocês entendem? Eu cheguei na mesa do meu chefe não como alguém que quer um problema resolvido,
mas como alguém que está se propondo e que gastou energia para procurar uma forma de resolver. E, gente, às vezes, as pessoas que fazem isso com a gente trazem soluções que são maravilhosas. Você, como gestor, nem tinha pensado naquilo. E o que acontece? Você olha para aquele cara diferente. Você fala, opa, calma aí. O cara gastou tempo, gastou energia. O cara foi atrás de informação, não esperou resolver o problema. Opa, esse cara aqui é um cara diferenciado. Esse cara aqui, a gente tem que observar ele. Nós, como gestores, fazemos isso. Então, o que eu comecei a passar para esse cara que estava comigo? Eu vou te ensinar. Eu não esperei ele aprender, porque o interesse era meu. Eu tinha o interesse de crescer na empresa. Eu não queria ficar ganhando R$600. E quando eu consegui treinar esse cara e assumir a posição, meu tio me chamou, falou assim, ó, a partir de hoje eu vou assinar a tua carteira. Assinou minha carteira, aumentou meu salário para o salário mínimo daquela época, e eu comecei a ganhar hora extra. Eu ia na casa dos clientes, sabe o trabalho que eu fazia? Você acha que eu fazia o trabalho de qualquer jeito? Passava o vocabulário. Gente, eu entrava na casa de cliente que... Eu lembro disso até hoje. Eu entrava na casa de cliente que a pessoa morava numa palafita, em cima da maré. Ela não tinha fogão. Você tem noção do que é isso? Aqui em São Vicente, eu não estou falando de Nordeste não. Estou falando de São Vicente. As pessoas não tinham fogão. Sabe onde elas cozinhavam? Dentro de uma lata de tinta. Uma grelha em cima da lata de tinta. Aí tem a panelinha ali de ferro, onde ela fazia o arroz, etc. Mas ela cozinhava dentro de uma lata. Ela, quando ia ao banheiro, não tinha saneamento básico. Às vezes a casa tinha buracos lá, na madeira. E você conseguia ver aquele cheiro da maré estava ali presente todos os dias. A condição terrível, a pessoa não tinha armário de cozinha. Era tudo dentro de caixa. Mas ela tinha internet. Aí que geralmente a gente pensa, se é uma pessoa tão simples, então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um serviço... Deu um soco aqui no celular. Eu não vou fazer um serviço bem feito. Eu não vou fazer um serviço premium aqui. Por quê? A pessoa é humilde. Olha a situação da casa dela. Pelo contrário. Sabe o que eu fazia? Eu fazia a melhor instalação que eu pudesse. Procurava o melhor caminho. Deixava o fio o mais escondido possível. Porque ninguém gosta de fio aparecendo. Na época o fio que a gente usava era azul. Então ele já era um fio horrível de colocar na casa das pessoas. O custo do branco era algo... ainda muito longe da nossa empresa comprar, a gente não tinha faturamento para isso. Então eu escondia o máximo que eu podia o azul, colocava sempre pelo rodapé, bem fixo ali, bonitinho. Quando eu chegava na hora de posicionar o roteador, eu fazia ali as reservas técnicas, etc. Então, gente, eu sempre prezei em fazer o melhor. E o que acontecia? Quando eu ia algumas casas assim, o pessoal um pouquinho de melhores condições, eu sempre ganhei caixinha, gente. Eu lembro até hoje do dia, eu não gostava de bolo de cenoura. Eu não gostava, odiava. E teve um dia que eu fui na casa de um cliente, fiz a instalação da internet dele. Aí naquele dia ele me mostrou uma necessidade dele, que ele tinha um bar na frente. Ele queria puxar um ponto da casa dele dos fundos para o bar da frente. E eu falei para ele, olha, como eu consegui fazer a instalação bem rápida, eu ainda tenho uns 30 minutos. Eu acredito que eu consiga solucionar esse seu problema. Só que eu preciso vender esse cabo para o senhor. Eu não posso tirar aqui da caixa e te dar. Não, tudo bem, veja quanto é que custa também teu serviço, etc. Dei o preço do meu serviço para ele, resolvi o problema desse cliente, fiz a instalação, ele comprou outro roteador, eu coloquei o roteador lá para ele, configurei, deixei tudo bonitinho. Quando eu desci do telhado, eu me lembro até hoje disso, nunca me esqueço, o senhor Alberto, ele mora ali em São Vicente, na Maestro Vila Lobos, ali no Jockey Club. E aí... quando eu cheguei lá, eu desci do telhado, a esposa dele já era uma senhora de idade, devia ter uns 60 anos. Gente, ela fez uma mesa de café da manhã que eu fiquei envergonhado. Tinha pão de queijo, tinha suco, tinha café, tinha refrigerante, tinha bolo de cenoura, tinha bolo do que você imaginar, tinha salgadinho, tinha frios, tinha baguete. Eles fizeram uma ceia pra mim. E ela falou assim, você não sai daqui enquanto você não comer. Eu até me emociono disso. E aquele dia, eu falei, cara,
olha o valor que as pessoas dão para um profissional que faz além daquilo que é pedido. E aquele dia ela colocou os pedaços de bolo de cenoura e eu não pude negar isso para ela. Eu tive que comer. E foi aquele dia que eu descobri que eu gostava de bolo de cenoura. Ai, comi e quando eu tava indo embora, sabe o que ele fez? Ele já tinha pago o meu serviço. Ele deu mais R$50 e falou assim, ó, isso aí é pra você comer o lanche. E faz o seguinte, à noite, eu sirvo o lanche aqui também. Vem aqui na minha lanchonete comer o lanche comigo. Ele fez isso. E aquele dia eu aprendi uma nova questão. Além de eu fazer a mais dentro da empresa, que eu já fazia, eu preciso também atender os nossos clientes com respeito, com atenção, como eu gostaria de ser atendido. Atentar-se às requisições do cliente, dar atenção ao que ele está falando, tentar de todas as formas ajudá-lo a resolver o problema. Às vezes, você concorda comigo que não estava na minha obrigação puxar um cabo para colocar no cabo dele, no bar dele? Não era minha obrigação, eu não tinha que fazer isso. A minha função era só ir lá, instalar a internet e ir embora. Era essa a minha função. Eu não tinha a obrigação de fazer da melhor forma, porque isso não foi passado dos manuais da empresa. A empresa não exigia isso de mim. Mas o que eu pensava? Se fosse na minha casa, como é que eu gostaria de fazer? Então isso, gente, começou a me diferenciar dentro da empresa. Eu fazia uma instalação diferente. Os clientes que eu instalava demoravam para dar defeito. As pessoas ficavam satisfeitas porque a internet não caía. Ficava com um apontamento bom, porque às vezes eu colocava no ponto mais alto da casa e o ponto mais alto não era adequado. Eu tinha que ancorar isso com cabo de aço. Você tem noção do que é isso? Você colocar uma antena e para a antena não cair, você esticar ela em todo 360 graus. Dá um trabalho do caramba. Se você não tem noção, dá um trabalho do caramba. Você perde aí pelo menos mais 1 hora só para esticar a antena. Só que eu tinha certeza que eu ia sair dali e o cliente ia ficar satisfeito. Então anota aí. Atenda os clientes com a tua maior dedicação. Faça além daquilo que é pedido. Tá? E você vai conseguir se destacar na empresa onde você trabalha. E o que aconteceu naturalmente, gente? A empresa começou a crescer. Desse funcionário que eu treinei, eu coloquei ele como técnico. Ele passou a fazer instalações, a gente se tornou 2 equipes. Eu coloquei um ajudante com ele, eu coloquei um ajudante comigo. E aí esses ajudantes foram treinados da mesma forma que eu fui treinado, da mesma forma que o outro colaborador foi treinado. E nós fomos multiplicando, fomos crescendo. E aí chegou um momento que estava surgindo essa onda de fibra ótica. O Gidelson contratou uma empresa que fazia o serviço de instalação de rede de fibra ótica. Nós não sabíamos fazer, nós não tínhamos equipamento, não tínhamos nada. E aí o que aconteceu, gente? A gente começou a crescer. A gente passou um cabo de fibra, começamos a vender mais velocidade, ativamos o nosso primeiro cliente. E o que eu fiz? A mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Eu colei nessas pessoas. Eu peguei esse prestador de serviço e falei assim, como que eu posso aprender esse serviço? E aí eu comecei a perguntar para ele, o que eu posso fazer de curso? O que eu posso estudar? Quais são os equipamentos necessários? Você pode deixar eu fazer uma dessa daí? E aí comecei a tentar fazer ainda com o prestador de serviço. Ele me ensinou, gente. Eu aprendi. E teve um dia que aquele dia eu falei, esse cara nunca mais vai ser contratado aqui na empresa. E você vai entender o porquê. Eu pedi para fazer um serviço e nesse dia o dono dessa empresa, prestadora de serviço, ele não estava só o funcionário dele, tá? E eu pedi para ele, eu falei, olha, você me permite fazer uma dessa para você me ensinar? Aí ele falou assim, não, isso aqui é muito complexo para você não vai conseguir fazer. Gente... Quando ele me desafiou, eu falei, não, ele não tá me desafiando. Ele não tá fazendo isso. Em vez daquilo me desmotivar, gente, aquilo me incentivou. E aí eu quero, pra você que tá anotando, que você anotasse também isso. Quando alguém falar que você não é capaz, não fique triste, mude a visão. Fale, prove a si mesmo que você é capaz, que você pode. O que você tem que fazer? Aprender, se esforçar, que você vai conseguir chegar nessa posição. Aquilo foi um desafio para mim.
O que aconteceu? O meu tio viu que aqueles equipamentos eram necessários e ele fez uma loucura. Foi no banco, financiou uma máquina de 20 mil reais naquela época. E aí colocou essa máquina lá na empresa. Falou assim, ó, eu coloquei uma máquina aqui porque quando a nossa rede der problema, a gente precisa ter os materiais para consertar. A gente não pode esperar que esse cara venha de São Paulo para resolver o nosso problema. E aí, o que aconteceu? Ele comprou uns pedaços de cabo, deixou lá na empresa. E eu falei assim pra ele, o senhor se importa se eu todos os dias ficar até mais tarde? Eu não preciso nem bater ponto, eu bato ponto às 18, normal, pego todos esses cabos aí e vou montar todos os equipamentos da empresa. Aqui como se fosse atender um cliente. O senhor me permite fazer isso? Ah, beleza. O que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a ficar depois do horário, peguei todos aqueles materiais que era o trabalho desses caras na rua, desses prestadores de serviço, e eu comecei a treinar aquilo ali. Comecei a treinar, comecei a fazer fusão, a fazer caixa, a simular um atendimento ao cliente, comecei a aprender todos os dias. Às vezes ficava até 8, 9, 10 horas da noite, ia para casa dormir, às vezes acordava mais cedo para estudar. Comecei a ler sobre isso, fazer treinamentos, tal. Chegou um dia em que a gente precisava fazer uma expansão da rede fibra para atender um cliente. E esse cara não tinha disponibilidade para nos atender. Ele não podia descer. Sabe o que eu fiz? Eu falei pro meu tio, falei assim, eu sei fazer. Aí ele deu risada e falou, tu sabe? Como tu sabe? Bom, aí eu expliquei para ele que eu tinha ficado com o cara, o que eu tinha feito, né? Os dias que eu fiquei depois do horário que eu fiquei fazendo. Ele falou, tudo bem, vai lá então. Aí, gente, eu fui numa rua lá do Sambaiatuba, lá de São Vicente. E eu lembro até hoje que a primeiro poste que eu sentei, né? Se você observar na rua, hoje eu te faço esse desafio. Pega os postes lá de energia, deixa eu pegar a garrafa aqui. Os postes de energia, vamos supor que esse aqui é o poste de energia, tá? Você vai ver vários equipamentos que estão fazendo isso aqui, como se fosse um anel. Como se fosse um anel aqui, ó. Ele faz isso no poste. E aqui ele tem como se fosse um ancorador que estica a fibra de um poste para o outro. E esse ancorador, com prática, a gente coloca em 2 minutos, 3 minutos, no máximo. Porque você sabe manusear a ferramenta. Eu demorei 40 minutos para fazer o primeiro. E aí lancei um cabo de um poste para o outro, em quase 1h30, algo que a gente faz assim, ó, rapidamente hoje, com prática. E só que quando chegou no final do dia eu falei assim, vem ver, eu consegui fazer. A gente conseguiu ativar sozinho aquilo que aquele cara falou que eu não era capaz de fazer. E a partir daquele dia a gente não contratou mais esses caras. A gente começou a fazer. E aí eu queria que você anotasse aí, se você quiser crescer na empresa, não só fique na teoria, mas vá para a prática. Muitas vezes a gente está aqui e tem muitas pessoas que veem os vídeos na internet, assistem podcasts, leem livros, mas fica só na teoria. O conhecimento, gente, ele é sempre teoria, mas prática que vai te dar experiência. Uma vez que você adquiriu experiência, você adquiriu conhecimento. Isso ninguém te rouba. Você se torna especialista naquilo. Tem muita gente na internet hoje que ganha dinheiro, mas não é especialista. Vende soluções que não são reais, que eles não têm experiência, que eles não têm autoridade. Tá? E aí o que acontece? A gente começou a fazer isso. E o que eu fiz? Aprendi a atividade, padronizei a atividade, contratei um ajudante. Esse ajudante, ele começou a aprender a rede fibra. Eu treinei esse cara ficou bom. Eu saí da rede e eu falei, qual que é o próximo nível? O próximo nível era fazer projeto. E eu não sou engenheiro, tá, gente? Eu não fiz engenharia de telecomunicações. Eu não tenho engenharia. Só que o que eu aprendi? Que para mandar as documentações para a concessionária de energia, era necessário fazer uma planta baixa, um projeto. Era preciso documentar a minha rede fibra. E aí eu fui perguntar para esse cara que eu tive contato lá no início da minha carreira, como é que documenta uma rede? Eu fui na empresa dele, ele me mostrou como é que ele documentava a rede. Eu falei, eu não tenho esses programas que ele tem. Como é que eu posso fazer isso? Eu fiz pelo Excel, gente. Eu criei uma solução dentro do Excel. E você acha que eu tinha conhecimento de fórmula, Eu não tinha mexido com Excel na minha vida. Mas na internet tem várias pessoas que ensinam como mexer com a ferramenta.
E aí eu fui lá, assisti o vídeo dessas pessoas, aprendi a mexer na ferramenta, basicamente porque eu precisava. Coloquei lá dentro do Excel, controlei todos os meus clientes pela planilha do Excel. Até que um dia a gente contratou um sistema, e o sistema estava integrado já com a documentação da rede. Comecei a fazer planta baixa no AutoCAD. Hoje eu perdi a prática, não sei nem mais os códigos que coloca lá no AutoCAD para criar as linhas, né, criar os cálculos. Eu não lembro mais, esqueci, porque pratiquei por pouco tempo. Mas eu comecei a fazer os projetos, gente. Eu comecei a projetar. Aí eu me inscrevi no Senai, fiz um curso de redes de computadores que durou 2 anos. Fiz algumas certificações em São Paulo, imersões, eu passei o dia inteiro lá aprendendo sobre a questão, aprendendo como mexer nos equipamentos. Aí eu aprendi que tinha um equipamento de medição e certificação de rede chamado OTDR. Eu fui aperfeiçoando. Aprendi uma camada a mais. Eu, em vez de ficar só na rua esticando cabo, eu aprendi os equipamentos que emitiam a luz lá dentro da fibra. Aprendi sobre roteamento, que é o equipamento que faz com que a comunicação na internet aconteça. Eu comecei a mergulhar. E aí eu comecei a fazer serviço dentro da empresa de redes. Eu comecei a fazer serviço de escritório. E para encurtar aqui, que nós já estamos chegando em 1 hora de live, o que aconteceu, gente? Eu comecei a multiplicar os colaboradores na rua. Eu não estava mais lá na rua. Eu comecei a cuidar da organização do trabalho deles. Comecei a fazer gestão deles. Então, escala, criar os procedimentos, treinar, contratar pessoas. Comecei a cuidar do dia a dia deles, das ferramentas. Comecei a entender um pouco de almoxarifado, como é que funciona. Comecei a entender um pouquinho do processo de compra, como que demora, quanto é que custa. Comecei a pensar, mas se eu gasto R$600 para ativar o cliente, quanto tempo esse dinheiro volta para a empresa? Comecei a pensar sobre isso. E eu falei, poxa, tem mais algumas escadas que eu posso subir. E aí eu comecei a aprender sobre gestão. Aí eu vi que a área comercial ela tinha uma carência. Comecei a aprender de comercial. Sentei na loja para vender. Vi como meu tio vendia. Meu tio é um excelente vendedor. Porque ele conhecia o produto. Ele sabia como se comunicar com o cliente. Ele tinha 25 anos ou 15 anos de eletrônica. Ele sabia como comunicar com a pessoa. Aprendi isso com ele. E aí eu comecei a copiar as minhas referências. Você entende? Comecei a fazer o comercial. Aí eu percebi que eu podia colocar pessoas para fazer o comercial. E aí eu fui pro financeiro da empresa. Comecei a controlar caixa. Comecei a controlar salário de funcionário. Comecei a controlar a gestão empresarial da empresa. Comecei a ler livros sobre finanças, sobre gestão financeira, sobre comercial, sobre liderança. Porque eu percebi que não era só cuidar dos números e da gestão e da parte técnica. Eu precisava cuidar de liderança. Eu precisava ensinar as pessoas, eu precisava resolver problemas. As pessoas são humanos, eu não estou falando com máquina. Comecei a aprender sobre isso. Cometi vários erros que hoje eu me arrependo de ter cometido. Mas eu olho para os erros como aprendizado, porque eu sei que esse não é o caminho. Os funcionários sofreram na minha mão, porque eu estava direcionando errado, tomando atitudes erradas, eu estava aprendendo. Mas consegui. E aí aconteceu algo mágico, gente. Essas pessoas que eu treinei, elas enxergavam que elas podiam crescer dentro da empresa, assim como eu cresci. E eu comecei a mostrar para elas como elas faziam isso. E aí elas começaram a crescer também e treinar outras pessoas. Aí a empresa começou a crescer. Hoje a Microchipnet, que lá quando a gente começou, tinha 2 colaboradores, hoje nós estamos chegando a 30 colaboradores. Nós atendemos aí, se for colocar na média, atendemos mais de 10 mil, 15 mil pessoas na cidade de São Vicente. É muita gente. Porque a gente pega uma média de quantas pessoas moram na casa, né? E geralmente a gente faz uma média aí para poder chegar nesse número, mas quase 15 mil pessoas alcançadas pela Microchipnet. É uma empresa que você entra no Google, você vê lá inúmeras avaliações positivas. A nossa empresa tem a maior nota de provedor de internet. Pode procurar qualquer um. Você não vai achar tantas avaliações positivas como a gente. E a gente não fica
dando benefício para o cliente para fazer isso. Ele vai lá de livre e espontânea vontade, lê o QR Code lá na loja e avalia a empresa. E aí, gente, eu comecei a aprender sobre contabilidade, sobre planejamento fiscal. Comecei a aprender sobre gestão financeira, de fato, da empresa, como é que faz, como é que estrutura. Comecei a aprender sobre marketing, né? O Sóstenes está aí. O Sóstenes foi um parceiro nosso que fazia a gestão das redes sociais da empresa. Nos ajudou a começar. E eu comecei a aprender sobre isso, porque eu contratei o serviço do Sóstenes e, naturalmente, eu comecei a estudar sobre o que ele fazia. Comecei a aprender como se posicionar na internet, o que funciona, o que não funciona, o que é tráfego pago. Enfim, comecei a buscar sobre isso. E automaticamente eu assumi a posição de gerente geral dessa empresa, ou um cargo de diretoria. Cheguei na hierarquia mais alta. Hoje eu estou mudando de fase, né? Eu estou ali como consultor da empresa. Eu estou ali como alguém que está dando as diretrizes da empresa, como se fosse um conselheiro. Eu tenho os meus líderes hoje de departamento. Esses líderes, eles procuram a mim para a gente planejar juntos as soluções da empresa, mas eles tocam a operação. Eu sou o conselheiro. Então, meus amigos, dentro de tudo isso que eu compartilhei com vocês, o que vocês podem fazer? Apliquem isso na vida de vocês, que eu tenho certeza, não tem como ser diferente. Vocês vão crescer na empresa onde vocês estão. Faça mais do que as pessoas fazem. Mesmo que você não esteja recebendo por isso, entregue muito mais. Seja dedicado, crie soluções, resolva problemas. Resolva problemas. Esse é o código. A pessoa que é resolvedora de problemas, essa pessoa prospera na vida. Ela cresce, ela se desenvolve. Foi assim comigo e vai ser assim com você. Então, eu quero encerrar essa live orando por você, porque eu tenho certeza que depois da live de hoje a sua mente foi aberta. Você agora tem um caminho de como crescer na carreira. E eu aqui poupei muitos detalhes, porque senão a gente ficava aqui mais umas 2 horas falando de toda a minha carreira na Microchipnet. Mas eu tenho certeza que você, colocando isso em prática, em qualquer empresa, e se não for na empresa que você está, você vai ser valorizado no mercado. As empresas vão desejar ter você na empresa deles, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar seus sonhos. Queria orar por você. Senhor Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que ao longo dessa semana esteve presente aqui conosco. Eu louvo ao teu nome, Senhor, porque eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas que estão vendo essa live, elas vão ser alcançadas pelo Senhor. E o Senhor vai impulsionar o coração delas para que elas possam crescer. Elas têm sonhos, elas têm os objetivos, propósitos. Mas muitas vezes, Pai, a nossa visão ela pode estar limitada. Às vezes a gente entra num estado natural de só reclamação e pouca ação. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro para que eles possam atingir seus objetivos. Eu oro para que eles possam crescer nas empresas onde eles estão. Aqui, Senhor, há muitos empreendedores e empresários que eles possam ter essa mente de expansão, de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, de dar oportunidade, de fazer com que as pessoas dentro das empresas realizem seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos. E naturalmente, tudo isso vai ter como consequência o crescimento da companhia, o crescimento do empresário e a realização dos seus sonhos. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui. E que em nome de Jesus, eles possam trabalhar como nós começamos essa live, como se eles estivessem trabalhando para o Senhor. Essa é a minha oração. Abençoa o dia de cada um deles, que seja um dia abençoado, produtivo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã nesse mesmo Bate-Canal. Um abraço.